Olá, bem-vindos, eu sou o André, estás no canal Águia. Tenho estado a fazer aqui uma série de vídeos de pré-mercado de inverno, portanto o mercado de inverno vai abrir agora em janeiro e têm sido avançados alguns nomes de jogadores que potencialmente podem reforçar o Benfica e de jogadores que eventualmente poderão sair. O que nós esperamos é que o Benfica mantenha a equipa base e os jogadores principais que se mantenham no plantel, nomeadamente Enzo Fernandes, o próprio Gonçalo Ramos, Otamendi. Portanto, o 11 inicial deve-se manter, não se deve mexer nesses jogadores e não se deve transferir esses jogadores, deve-se sim transferir os jogadores que vão ter pouca utilização. Isso seria o ideal e a reforçar que venha um jogador que de facto possa ser uma alternativa. No caso, penso que precisamos ali de um jogador para o meio campo ofensivo, portanto um extremo ou um jogador que joga ali naquela zona do terreno. Precisamos também, eventualmente, de um centrocampista para concorrer com Enzo, ou no caso para suprir uma eventual venda de Enzo, e precisamos eventualmente também de um extremo esquerdo para começar já a preparar o futuro, uma vez que o Grimaldo aparentemente vai sair, e também de um ponta de lança. Uma vez que o Rodrigo Pinto saiu, precisamos de alternativas ao Gonçalo Ramos, e o Gonçalo Ramos também eventualmente poderá sair, e nesse sentido é sempre bom ter já jogadores que possam entrar na eventualidade dos titulares saírem pelo valor da cláusula, que segundo o Rui Costa os titulares só sairão pelo valor da cláusula. Bom, o que vem na comunicação social, mesmo sendo hoje véspera de Natal, é uma eventual prenda para os adeptos do Benfica, que é o Andreas Schindfield-Drup. Não sei se é assim que se letra o nome, mas é um jovem norueguês de 18 anos, titular no líder da Liga Dinamarquesa, 10 golos marcados em apenas 17 jogos. Portanto, vou repetir, o jogador tem 18 anos, é titular no líder do campeonato dinamarquês e em 17 jogos tem 10 golos. Portanto, dados estatísticos excelentes para um jogador que nem sequer é ponta de lança, que joga preferencialmente a extremo esquerdo ou como 10. É um jogador muito jovem, com uma margem de progressão muito grande e que tem contrato até 2024. Portanto, o Benfica está a ter uma estratégia de recrutamento dentro daquilo que é expectável para um clube da dimensão do Benfica. Ou seja, não sendo o Benfica um clube que está a nadar em dinheiro, tem que procurar jogadores com grande potencial e que estejam numa reta final do seu contrato. Portanto, o jogador tem contrato até 2024, estamos quase em 2023 e obviamente que negociar nestes parâmetros é muito mais fácil para o Benfica do que negociar com um jogador que tem um contrato longo. Ou seja, embora o jogador tenha 18 anos, embora o jogador seja um jogador que já seja titular no seu clube, que é o atual líder do seu campeonato, apesar disso tudo, o facto do jogador estar em final de contrato é uma mais-valia para o Benfica. O jogador está avaliado na Transfer Market, salvo erro, em 10 milhões de euros e o Benfica quer contratar já em janeiro. A estratégia passa por contratar o jogador já em janeiro. O Rui Pedro Brás já se deslocou à Dinamarca para incentar as primeiras abordagens ao clube e ao jogador. E a informação que circula é que o Benfica, caso não consiga contratar o jogador no imediato, que pelo menos no final da época o vai querer. A estratégia é contratá-lo já, se não for possível, no final da época. O que é certo é que este jogador parece ser uma prioridade do Benfica e parece ser uma alternativa ao John Duran, que embora o John Duran não seja um extremo puro, é um jogador que pode fazer essa posição, pode fazer várias posições do ataque. E uma vez que estavam a pedir, que o Chicago Fire estava a pedir entre 20 a 25 milhões pelo John Duran, este jogador, o Andreas, este norueguês, joga um pouco mais recuado, joga como extremo, número 10, poderá ser o jogador a ser contratado, porque é um jogador até que eu acho que tem mais potencial. É um pouco ligeiramente mais jovem, uma diferença, e é aparentemente mais barato. Portanto, acho que poderá ser um jogador interessante para o Benfica. Este Andreas Schindfield-Drup, salvo erro, é assim que se diz o nome. Portanto, gostaria também de ouvir a vossa opinião, se vocês conhecem este jogador, o que é que vocês acham deste jogador, se acham que poderia ser um bom reforço para o Benfica. Em termos estatísticos, o jogador tem uma excelente relação com o golo, portanto, parece-me ser um jogador credível. Ele tem juventude, tem polivalência, depois faz várias posições e parece-me ser um jogador que está dentro da estratégia do Benfica, está dentro da política de contratações do Benfica. Em relação também ao Enzo, nós já sabemos que houve uma proposta de 100 milhões que aparentemente veio da Premier League, pelo menos é isso que a comunicação social nos está a dizer. Também sabemos que o PSG pondera avançar com uma proposta de 120 milhões, uma vez que o Messi pediu o jogador ao presidente do PSG. E sabemos também, segundo o jornal Olé de Espanha, que o Real Madrid tem interesse na contratação do Enzo já em janeiro. Isto porquê? Porque o Real Madrid tem tido um histórico de contratações positivas no mês de janeiro. Portanto, eles referem jogadores como o Ronaldo, o Fenómeno, referem o Toni Kroos,
referem os jogadores que foram contratados em janeiro que resultaram e, portanto, prevêem que o Enzo poderá ser um desses jogadores contratados em janeiro que resulte para o Real Madrid. O Real Madrid tem o Toni Kroos, que tem 32 anos, tem o Modric, que tem 37, e nesse sentido parece-me que esta notícia pode ser verdadeira, que o Real Madrid tem um interesse real e efetivo no Enzo Fernandes. O Carlos Ancelotti, treinador do Real Madrid, já veio elogiar publicamente há uns dias atrás o Enzo Fernandes, disse que o Enzo Fernandes foi fundamental para a conquista do Mundial pela Argentina e, portanto, esta notícia poderá ser verdade e o Benfica tem que estar atento e tem que se precaver para uma eventual saída do Enzo Fernandes. Nós já sabemos que o Benfica, mesmo que seja uma proposta de 120 milhões, que o Benfica vai tentar demover o jogador a sair, dizer ao jogador para permanecer pelo menos até ao final da época, mas nós não sabemos, caso surja essa proposta de 120 milhões, se o jogador vai querer ficar no Benfica. E nesse sentido é importante contratar um reforço para aquela posição. Para mim, o reforço no imediato, caso saísse o Enzo Fernandes, seria o Frédéric. Acho que o Frédéric é um jogador brutal e que pode fazer muito bem aquela posição. Mas, de qualquer forma, isso não significa que não temos que contratar um outro jogador. E, nesse sentido, a Driblad, que é uma empresa que faz análises estatísticas de jogadores, sediada em Espanha, referiu alguns nomes de jogadores que podem ser cópias do Enzo Fernandes e que podem, no fundo, ser alternativas caso ele saia do Benfica. Um deles é o Joey Verman, do PSG, que está avaliado em 14 milhões de euros pela Transfer Market e já tem 7 golos e 5 assistências. É um jogador que é considerado uma cópia do Enzo Fernandes. Vou aqui verificar a idade do jogador. O jogador tem 24 anos, portanto ainda é um jovem, tem 1,85 m, joga preferencialmente com o pé direito e tem feito aqui uma carreira positiva esta época no PSG. Foi contratado em 21-22 ao Ervin pelo PSG e tem-se afirmado a grande altura neste clube. Depois temos o Mateus Martinelli, do Fluminense, que está avaliado em 4 milhões de euros. O Mateus Martinelli tem 21 anos, e portanto pelo Fluminense tem 55 jogos, 2 golos e 6 assistências. Também foi um jogador que eles analisaram como possível referência ao Enzo. Tem apenas 21 anos, como vos disse. Depois temos também aqui o Maximiano Lopes, francês, que joga no Sassuolo de Itália. Esta temporada vai com 14 jogos, 0 golos, 0 assistências. É um jogador baixo, 1,67 m, mas estatisticamente parece que tem aqui semelhanças com o Enzo. Eu não conheço este jogador. Mateus Lopes, de 25 anos, do Sassuolo, avaliado em 15 milhões de euros. E por último, refere o Gabriel Menino, que é do Palmeiras, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, portanto é um jogador já titulado. Já tem 2 Copas Libertadores, já tem um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, com apenas 22 anos, é um jogador que está habituado a ganhar, está habituado ao mérito e está habituado às vitórias, isso é positivo. Está avaliado em 7 milhões de euros pelo Transfer Market, mas não acredito que o Palmeiras libertasse por este valor, nem de perto nem de longe. Este ano fez 45 jogos, 2 golos e 2 assistências. É um jogador de grande pulmão, com 1,76 m, joga preferencialmente com o pé direito, joga a médio centro e também pode jogar a defesa direito. São estes os 4 nomes apontados como clones do Enzo. O Joey Verman, Mateus Martinelli, Maximiano Lopes e Gabriel Menino. O Verman é bom jogador, excelente jogador, acho que toda a gente conhece. O Gabriel Menino também é um jogador com potencial e os outros 2 eu não conheço assim tão bem. Bom pessoal, obrigado por terem assistido a este vídeo. Subscrevam, deixem gosto e tenham um Feliz Natal. Viva o Benfica!